altar da família. E dentro da mensagem da semana, reconstruindo o altar da família, gostaríamos nós de dar primeiro, de contextualizar um pouco a questão da nossa temática, para ver que todos nós estamos incluídos. Olhando para o tema, aparece ali um rei, separado do construído. Ou seja, ele dá uma possibilidade de construir e uma possibilidade de reconstruir. Quem é que vai reconstruir? Aquele que uma vez já construiu. Provavelmente por alguma situação o altar ou está a cair ou já caiu e precisa de reconstruir. Quem vai construir? Aquele que nunca construiu. E entrando no contexto da família, sem falar daqueles que não querem construir, mas podem construir, existe um grupo que provavelmente não constroem ainda porque não podem construir. Exemplo, os solteiros que ainda não têm uma própria família. Estes ainda não têm um altar onde eles são responsáveis em edificar. E também fala-se daqueles que são mesmo casados, mas não querem construir. E dentro da mensagem, ao olharmos para aquela caixinha, nos apresenta várias ferramentas. Essas ferramentas mais ou menos nos levam na ideia do trabalho de um marceneiro. Se nós mais ou menos darmos uma olhada naquilo que é o texto bíblico da semana, nos diz que você deve amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Este é um versuário que estaremos passando até no sábado. E eu gostaria que nesse momento a igreja me acompanhasse em recitar este versuário. Você deve amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Aquelas partes que estão marcadas aí amarelo são propriamente para enfatizar as ações e a forma de praticar a ação. Amar o Deus, o Senhor, porém não é de um pouco de coração, de todo o coração. Não de um pouco do nosso ser, a alma revela o nosso ser, mas é com toda a alma, e não com um pouquinho de força, mas com toda a força. E quando falamos de reconstruindo o altar do Senhor, a primeira pergunta que pode surgir na nossa mente é: o que é altar? Para que serve? Por que precisamos dele hoje? E olhando um pouquinho para o passado, lá no Antigo Testamento, conseguimos ver ali algumas imagens de altares construídos de pedras e que os nossos antepassados usavam para ofertar sacrifícios, para dar oferta. Essa oferta era para um Deus, que pode ser um Deus com D minúsculo ou um Deus com D maiúsculo, o Deus criador dos céus e da terra. Os altares poderiam ser feitos de pedras. Também poderíamos observar altares feitos de blocos evoluídos, e o altar que Deus havia orientado os filhos de Israel fazer na tenda da congregação, ela era feita de madeiras específicas e revestida com algum metal. Se olharmos para a estrutura do altar, se é um local de oferecer sacrifício, isso nos remete à adoração. Antigamente o altar era o lugar de adoração, onde o pecador vinha na presença de Deus, reconhecendo a sua pecaminosidade e trazia uma oferta de sacrifício para o perdão de seus pecados. Símbolo
da morte de Cristo que veio a se efetivar depois. E por que nós precisamos dele hoje? Hoje não demos mais ofertas com animais. Cristo já morreu, o grande Cordeiro. E hoje, por que nós precisamos mais do sacrifício? Qual é o altar de hoje que precisa de construção ou que precisa de reconstrução? E nós já assistimos 3 mensagens de domingo. Algum irmão sabe qual é o altar que nós precisamos reconstruir ou construir? Qual é? A família. Mas alguém tem alguma ideia? Qual é o altar que nós precisamos reconstruir? Nós precisamos reconstruir o que está nas imagens. O que é? Sua família nunca está aparecendo aí? Culto familiar. Adoração no seio da família. É isso que precisa ser reconstruído. Há até famílias que existem, estão construídas e aparentemente são felizes. Sorriem, fazem coisas e coisas, porém o altar, o culto familiar no seio da família não existe. E nós vivemos numa época em que esta realidade do culto familiar não se verifica na maior parte dos lares, onde os membros da família dependem simples e unicamente do culto de quarta-feira, de sexta-feira, de sábado, na igreja. E em casa, cada um faz a sua oração no momento que ele quiser. Alguns ao deitar, outros nem sequer fazem isso. Alguns ao acordar, o pai sai, a mãe sai, os filhos saem e só se encontram à tarde, na mesa, depois do jantar, cada um para a sua cama. Nós precisamos ter o altar, a adoração no centro da família. Nós precisamos que as nossas famílias sejam um centro de adoração a Deus. É este altar que precisa ser reconstruído. É este altar que precisa ser construído para aqueles que não construíram ainda. Para aqueles que não têm o hábito de adorar a Deus em família, precisam começar a construir esse hábito. E aqueles que uma vez já começaram, mas falharam e acontece uma grande luta, somos chamados a reconstruir este hábito. Razão pela qual aparece aquela caixinha de ferramentas, onde para um marceneiro fazer a construção, considerando o altar de madeira, ele vai precisar de serrote, vai precisar de nível, vai precisar de luva, vai precisar de metro, vai precisar de martelo e muitas outras ferramentas. Razão pela qual ao longo da semana estamos a vir falando de ferramentas que são apresentadas na vertente espiritual para explicar como devemos fazer construção ou reconstrução do altar das nossas famílias. E no domingo, nosso papai Kisongo falou sobre projeto. Diz aí que nenhuma parte da criação de Deus resultou de um acaso ou coincidência. Nós adoramos a Deus porque Ele é nosso Criador e Ele quer ter um relacionamento conosco. Para reconstruir, o primeiro passo é ter um projeto. E o projeto já tem um projetista. No princípio, Deus criou todas as coisas. Tudo foi feito por Ele. A família foi feita por Ele. O propósito da existência da família foi feito por Deus. E nós, unicamente, para construir, para cumprir com o propósito desta família, precisamos consultar ao projetista, ao proprietário. Razão pela qual o objetivo da mensagem número 1 diz que faça o projeto de construção ou reconstrução do altar da sua família com o projetista original, Deus. Na mensagem de segunda, a mensagem é qual o caminho. E falou-se de nível. Muitos deuses falsos. Falou-se da mensagem de
de Elias. Muitos deuses falsos atuais tentam nos afastar do único Deus verdadeiro. Olhe para Jesus, Ele é o único que pode suprir todos os seus desejos e necessidades mais profundas. E está lá o nível. Jesus é o caminho. Qual é o caminho para construir o nosso altar? Há alguma coisa que caminha mal, até porque há muitos deuses da novela, Deus do trabalho. O pai não tem tempo para adorar com as crianças, o filho, na hora do culto familiar, prefere ir estudar porque amanhã tem prova. Estes itens que fazem com que não aconteça o culto na família são alguns deuses que impedem a construção do altar. Precisamos de um nível para endireitar as coisas. E esse nível, esse caminho é Jesus. Na terça-feira ontem, a mensagem foi o EPI, que é o equipamento de proteção individual. E particularmente as luvas. O marceneiro usa as luvas para manejar os seus objetos. E quais são as luvas espirituais nesta obra de construção do altar do Senhor? Estude a palavra de Deus, a mão direita. Diariamente ore por sua proteção sobre cada membro da família. Peça a Deus para proteger os olhos, ouvidos e boca de influências nocivas. Escolha o bem sobre o mal. 2 luvas. Estudo da palavra e oração. 2 pares, ou 1 par no caso. Estudo da palavra e a oração são as luvas para garantir o equipamento de proteção individual. Precisamos orar para que esse altar realmente se construa nos nossos lares. E hoje a mensagem está baseada sobre o tema flores ou ervas. A princípio, basta olhar para o tema, não tem nada a ver com construção de altar. Flores ou ervas? Não tem nada a ver. E o objeto que nós vamos fazer análise é o martelo. Também não tem nada a ver flor com martelo. Não há ligação, coisa nenhuma ali. Ao olharmos para o aspecto das flores ou ervas, nos remete a analisarmos da diferença existente entre elas. Viajando um pouquinho no campo da anatomia vegetal, a erva daninha é considerada como qualquer planta que cresce no lugar onde não é desejado. Tem flor e tem erva. Sobrenome da erva, erva daninha. A erva daninha é qualquer planta que cresce no lugar onde não é desejado. Exemplo, tem aí uma rosélia, nas imagens aquela vermelha, uma rosélia, e no outro lado tem um girassol. Suponhamos que eu quero plantar a rosélia. No lugar que eu plantar a rosélia, se vir aparecer girassol, aí que eu não plantei, girassol passa a ser uma erva daninha, porque não é o que eu projetei e acaba aparecendo aí. Se eu quisesse plantar o girassol e no território do girassol, onde eu estou a plantar o girassol, começa a aparecer uma rosélia, essa rosélia é considerada uma planta daninha, ou uma erva daninha, porque está a surgir num espaço que não é projetado pelo proprietário. Então, algumas características básicas das ervas daninhas é que elas crescem mais em comprimento ou em largura. Algumas se espalham, criando dificuldade daquilo que o proprietário plantou. As outras sobem além do normal, daquilo que é a planta do proprietário. E ainda, uma erva daninha, as ervas daninhas também podem produzir flores coloridas. Se podem produzir flores coloridas,
quer dizer que também podem atrair para si os insectos benéficos, uma vez que as plantas que têm flor geralmente dependem do processo de polinização para fazerem fecundação. E essa polinização pode ser feita pelo vento, pela água ou pelos insetos. Os insetos, à medida que vão pousar numa flor, acabam misturando os gametas masculinos e femininos existentes nessa flor, acarretando a fecundação desses gametas para posteriormente saírem os frutos, onde tem a semente que vai dar origem a uma nova planta. Se não há, por isso é que não são todos os insectos que devem ser expulsos das plantas. Se não há insecto para facilitar esse processo e não tiver vento, não tiver água, não há fecundação. E quando há duas plantas a crescerem no mesmo lugar, uma com flor e a outra também com flor, os insectos agora são atraídos pelas duas flores. Ou vão aqui, depois vão aqui, vão aqui. Logo começa a dificultar o desenvolvimento daquilo que é a flor que o proprietário queria desenvolver. E quando olhamos para isso, o que é que nós entendemos dentro das mensagens necessárias para a família? Dependendo do território que você cresce no grande conflito, pode ser uma flor desejada ou uma erva daninha, dependendo do território. Por exemplo, como crentes, nós somos flor desejada para nosso Deus. E aquelas pessoas que atendem ao outro lado do conflito, que atendem para o mal, são ervas daninhas. Estão a produzir num território inadequado. E também pode funcionar do outro lado. Para aquele que é crente, para o inimigo, para Satanás, é uma erva daninha. E aquele que está a andar no mal, no outro lado do grande conflito, para Satanás, é uma flor desejada. Porque ele quer isso. Mas o cristão vai lhe criar impedimento. Então, nos dois membros, nos dois lados, nós conseguimos compreender que existe um conflito. E se não entendermos a existência do grande conflito, nós poderemos sofrer grandes influências. Razão pela qual, hoje, o crente, em alguns momentos, pode chegar a se comportar como uma erva daninha, se não controlar as suas palavras, as suas ações, se não orar, se não buscar a Deus e não colocar Ele como centro das suas atenções. Quando magoamos o nosso irmão, quando magoamos o nosso próximo, quando falamos de uma maneira que vai ferir a sensibilidade do nosso próximo. Mas Deus quer que cada um de nós seja uma flor desejada, que sejamos luz, que sejamos flores que vão exalar o perfume diante das pessoas que nos rodeiam. E diz que toda vez que dizemos palavras iradas, temos atitudes mal-humoradas, gritamos ordens duras e desrespeitamos uns aos outros, Satanás acredita que vence. É parte do grande conflito. E no seio da família, o grande conflito existe. E por existir grande conflito, obviamente que a obra da reconstrução do altar não será fácil. Mas precisamos medir como poderemos nos comunicar entre membros da família. Razão pela qual nós precisamos do martelo. Afinal de contas, o que é o martelo e para que serve? É um instrumento que o marceneiro e muitos outros técnicos de qualquer ofício usam. E tem duas funções básicas. Primeiro é golpear ou fixar. E a segunda função, remover ou arrancar. Se tratar de prego, você, para pregar, precisa martelar. Para remover, precisa usar o mesmo martelo na outra extremidade para arrancar. E na nossa vida espiritual, e enquanto pais, enquanto filhos, enquanto membros integrantes de uma família, em algum momento vamos precisar pregar, vamos precisar fixar princípios, vamos precisar passar recados para a construção da nossa família. Mas é preciso ponderar a maneira como nós vamos fixar.
E em alguns momentos no seio da família vamos precisar arrancar alguns princípios, arrancar alguns maus hábitos para garantir a construção desse altar. E nesse processo de fixar princípios ou de arrancar alguns péssimos hábitos, é preciso ponderar a maneira como nós nos relacionamos. Razão pela qual 1 Coríntios 13:4 diz assim: o amor é paciente e bondoso, ou seja, o amor não inveja, nem se vangloria, não é arrogante. Nós precisamos aprender a maneira de nos comunicar com os nossos próximos. Há um hábito que cria resistência para o pai conseguir construir o altar da vossa família. Como é que o pai tem lidado com essa situação? Como é que se comunica com os teus filhos? A maneira de falar faz com que os filhos se afastem mais ainda desse ciclo familiar ou ajuda a aproximá-los ainda mais? Filhos, a maneira como você fala com o teu irmão, porque no seio da nossa família, obviamente que existem aqueles que são muito mais achegados, muito mais aproximados das coisas espirituais, e pode no seio da nossa família existir um que é um pouquinho mais liberal. Como é que nos comunicamos com ele? Será que nós nos mostramos sendo melhores ao ponto que as nossas palavras não ajudam para esse irmão se aproximar, mas ainda vai afastando ele do ciclo familiar? Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Palavras de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Se estamos no meio onde nós entendemos que não somos iguais, somos diferentes em hábitos e costumes, porém o objetivo número 1 é nos achegarmos a Cristo, é colocar o espírito de adoração, o altar de adoração no seio da nossa família, precisamos controlar a nossa maneira de agir. Razão pela qual Malaquias chama a conversão do coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. A verdadeira conversão, ela é vista por ações, e ações ligadas com o princípio do martelo verdadeiro. O martelo verdadeiro não são ralhetes. O martelo verdadeiro não é chamar o erro e lançar na cara de forma que a pessoa se sinta mal ao ponto de sair do ciclo familiar, mas é falar a verdade com amor, no sentido de atrair a pessoa mais e mais para o ciclo familiar. Existem lares onde o pai faz culto sozinho, ou só o pai e a mãe, ou só o pai com uma criança, ou só a mãe com um dos filhos, porque os outros se calhar se sentem excluídos. A maneira como o pai se sente tão santo faz com que o filho se sinta tão pecador que não senta aí, ou a maneira como a mãe se sente tão santa faz com que o marido tão pecador não se sente na mesma mesa e adorarem juntos. Precisamos mediar a maneira como nós nos comunicamos. E quando Deus diz que é preciso que haja conversão dos pais para filhos, dos filhos para pais, é na vertente de nós sabemos olhar até as pessoas que pouco se empenham para o engrandecimento deste altar com simpatia. Olhem a experiência que nós já vimos ao longo da semana, que é a experiência de Elias. Quando Elias teve aquele confronto com os profetas, eles fizeram todo o milagre possível para cair o fogo do céu, porque eles clamavam aos seus deuses pagãos, não caiu o fogo. E o povo estava a cochear entre dois pensamentos. Até certo ponto o povo havia se desviado completamente de Deus, estava a adorar também os deuses falsos. Mas quando Elias clama para Deus derramar fogo, ele chama o povo antes de orar.
para se aproximar. Imaginem, são pecadores, acabaram por sair, abandonar o Deus verdadeiro e foram adorar os deuses falsos, mas ainda assim estão sendo chamados para se aproximar. Não era só uma demonstração do grande poder de Deus, mas era uma forma de chamada para aqueles que estavam fora do ciclo divino. Era um momento de esperança para aqueles que estavam a andar distante. E pela glória de Deus, esses pecadores poderiam ser consumidos naturalmente com a glória do Senhor. Mas nenhum deles foi consumido. Deus preservou cada um deles, assistindo à descida dos céus. Alguns tentaram afugentar, mas todo mundo estava ali. E diz que a verdadeira conversão volta nossos corações para Jesus Cristo, permitindo que os membros da família se voltem uns para os outros e reflitam o calor do amor, graça, perdão e aceitação de Deus. Deus, ao fazer aquela demonstração, estava mais preocupado neste povo voltar para Ele do que afastá-los por serem pecadores. O mesmo deve reinar nos nossos lares, nas nossas famílias. Aquele que pouco se empenha para fazer crescer as atividades espirituais, aquele filho que o pai sabe que enquanto chega o momento para orar, é o que menos mostra interesse para se juntar, é este que o pai deve buscar. Não podemos usar palavras que vão repudiar, não vamos martelar com palavras duras, vamos usar o martelo do amor, palavras mansas, reconhecendo os valores que essa pessoa tem. Se calhar uma pessoa que não ora tão bem, não prega tão bem, mas ele tem alguma habilidade que pode ser aproveitado e chamá-lo e fazê-lo chegar ao ciclo do culto familiar. Se calhar é uma pessoa que sabe decorar bem, se calhar é uma pessoa que sabe cantar bem. Então é o momento de aproveitar este talento que essa pessoa tem para ele sentir o seu real valor, para ele se sentir também que a minha família me precisa. E podem chamar, olha, nós gostamos muito da tua decoração, não podes ainda decorar nossa mesa aqui do culto? Muito obrigado. Aquela ação será muito bom, porque ele vai sentir-se que ele é importante no ciclo familiar. E reconstruir o altar da família significa gastar mais tempo em oração e estudo da Bíblia e invocar o Espírito de Deus para realizar um milagre em nossos lares e em nossos corações. A obra de conversão dos nossos corações para Deus não é um trabalho nosso, é um trabalho que exige estudo da palavra, orações e clamor ao poder do Espírito Santo, que tem a capacidade de convencer os corações. As nossas palavras precisam ser medidas, porque ainda que a gente fale, não é por nossas palavras que as pessoas poderão se converter. Não é por nossas palavras que as pessoas poderão sentir necessidade de se achegar ao ciclo familiar. É buscando a Deus, porque Deus é o único que pode tocar corações e transformar. A nossa irmã Ellen White declara as seguintes palavras, e são muito fortes. A causa da divisão e discórdia nas famílias e na igreja é a separação de Cristo. Não sei se os irmãos entenderam. Aproximar-se de Cristo é aproximar-se uns dos outros. O segredo para a verdadeira unidade na igreja e na família não é diplomacia, nem administração. Não, eu sei administrar minha família. Não, eu tenho muitas habilidades. Não. Nem esforço sobre-humano para superar as dificuldades, embora haja muito a fazer no seio das nossas famílias, mas união com Cristo. E eu queria ilustrar algo aqui muito simples. Vou importunar a irmã Teresa, o irmão Felipe, o nosso irmão Patrício. Por favor, podem se chegar aqui por alguns instantes. A minha companheira, a irmã Nice, também pode se chegar. A irmã Nice vai ser Jesus, tá? Pode ficar aí no centro, marca alguns passos, mais para frente. Agora 2 passos à esquerda.
2 passos à esquerda. Ok. O irmão Felipe pode ficar ali. Não, mais para ali. Façam só uma pequena estrelinha, colocando a irmã Nice no meio. Irmão Felipe, pode ficar aí, mais para frente. Agora os irmãos olhem para a irmã Nice. Não conhece a irmã Nice? A irmã Nice está aqui. Irmão Felipe, olhando daqui. Muito obrigado. Quando a irmã Ellen White diz que a causa da divisão e discórdia nas famílias e na igreja é a separação de Cristo, não está querendo dizer que é porque nós dividimos Jesus. Jesus não tem como ser dividido. Jesus é um. Mas é separação de distância. Quando estamos distantes, haverá discórdia com os membros da família, haverá discórdia com os nossos irmãos, com os nossos amigos, quer lá em casa como aqui na igreja. Por que nos falamos mal? Por que não conseguimos nos compreender em coisas tão simples? Porque o irmão tinha que fazer algo e depois não fez, depois fica nervoso com outro irmão e todo mundo virado atrás do outro. Eu não lhe gosto. E no seio da igreja. Por que isso existe? Porque estamos separados de Cristo. E olhem, que se a nossa atenção for Cristo, não haveria distância entre os membros da família. O irmão Felipe pode não querer ser amigo da irmã Teresa, nem do irmão Patrício. Pensa simplesmente em ser amigo da irmã Nice. E aproxime-se um pouquinho da irmã Nice. Marque passos. Só o irmão Felipe ainda. Pode mesmo encostar mais. E o irmão Patrício também pode não querer ser amigo do irmão Felipe, nem da irmã Teresa, mas só quer ser amigo da irmã Nice. Pode aproximar-se da irmã Nice. O que aconteceu? O irmão Felipe automaticamente está próximo de quem? Do irmão Patrício. É assim que funciona também o relacionamento no ciclo familiar, na igreja e em toda parte. O cristão, você não precisa lutar ser amigo do irmão Vitor. Não. Amigo do ancião, não. Amigo do pai, amigo da irmã de casa, não precisa lutar. O que precisa lutar o cristão é ser amigo de Jesus. O cristão precisa lutar para se chegar mais a Jesus. Quando todos nós o objetivo for se chegar a Jesus, automaticamente seremos mais próximos uns aos outros. Amém? É automático. E agora imagina que a irmã Teresa não quer seguir a Jesus. Ela quer ficar ali, mas quer ser amigo de quem? Do irmão Felipe e do irmão Patrício. Mas ela não quer ir a quem? A Jesus. Vai manter a distância entre eles. Haverá discórdias, haverá discussão. O irmão Felipe vai falar algo que a irmã Teresa não vai entender. A irmã Teresa vai falar algo que o irmão Felipe não vai entender. E haverá discórdia, haverá discussão. E o altar que se precisa construir na família, o altar que precisa se construir no seio de toda a comunidade da igreja, não haverá construção porque estamos distantes e separados de Cristo. Agora a irmã Teresa também já decidiu ser amiga da irmã Nice. Pode encostar. E automaticamente vai se cumprir a palavra que está a seguir, no verso a seguir, que aproximar-se de Cristo é aproximar-se uns aos outros. O segredo para a verdadeira unidade na igreja e na família não é diplomacia, nem administração, nem esforço sobre-humano para superar dificuldades, embora haja muito a fazer, mas é união aonde? Em Cristo Jesus. Muito obrigado, irmão, podem sentar-se. Jesus sempre afirmou e aceitou as pessoas independentemente de seus pecados. Ele mostrou amor e compaixão. Não precisamos prestar muita atenção nos erros dos outros, nos erros dos membros da família. Vamos olhar pelas qualidades, vamos orar por essas pessoas, a fim de se chegarem ou Deus alcançar-nos. Diz ainda aí que muitas pesquisas sobre famílias sugerem que os pais frequentemente criam uma rivalidade nas famílias, ao preferir uma criança à outra.
A criança favorita é geralmente a criança que mais se parece com os pais, ou a criança que sempre os obedece. Quando o tratamento preferencial é consistentemente focado em uma criança, pode se tornar um problema, deixando a criança não favorecida, vulnerável à depressão, ou a criança favorecida começa a se sentir responsável pela felicidade dos pais. Comprometa-se a fazer todos em uma casa o seu favorito. Conselho para os pais: não joguem favoritismo. Aliás, os filhos percebem quando o pai gosta mais do irmão mais velho do que o do menor. Nós percebemos. E os irmãos, como pais, não sabem como isso funciona como uma espada no coração do filho, que pode fazer com que ele seja mais desinteressado nas atividades e com aquilo que a família faz, ou pode, ao contrário, fazer com que ele se aproxime mais. Entende-se que existem filhos mais aproximados das coisas espirituais no seio da família, mas é tarefa do pai ter a mente de Cristo e olhar para os filhos igualmente, olhar para cada um deles da mesma maneira e trabalhar para alcançar aquele que está um pouquinho mais distante e trabalhar para preservar aqueles que estão mais próximos. Não seria maravilhoso se todos em nossa família se sentissem amados, aceitos, compreendidos e queridos? Seria muito bom. Uma família harmoniosa, porque todos têm um único fim. E já não quero mais trocar. Ok. Voltar o coração significa permitir que Deus primeiro mude seus corações como pais, mães, pais e guardiões, os adultos em casa, para com seus filhos e outros que precisam conhecer o único Deus verdadeiro. Quando você olhar para cada membro da família, pai, coloque as lentes de Jesus e veja cada um através dos olhos ternos e amorosos do Salvador. Peça a Deus que derrube quaisquer muro de hostilidade, raiva, decepção e ressentimento e que lhe dê um coração como o de Jesus. Não use o martelo da raiva, não use o martelo da decepção, não use o martelo do ressentimento, mas use o martelo do amor. A palavra de Deus molda. A intercessão clama e faz com que Cristo se aproxime, faz com que o Espírito Santo trabalhe no coração dos membros da família. E como resumo, flores ou ervas? Precisamos ser flores que lançam um cheiro suave. E para lançar um cheiro suave, a nossa atitude deve ser aquela que foi descrito no livro de 1 de Coríntios: pacientes. Quer pais como filhos, precisamos ser amorosos, pacientes, bondosos, de tal forma que a nossa maneira de nos expressar para os membros da família traz atração para que esses venham ao ciclo familiar e venham na presença de Jesus. Diz aí que pais, suas palavras e ações devem fazer seu filho sentir que ele é importante para você e para Deus. O amor é o melhor martelo. Não vamos usar o martelo da raiva, porém vamos usar o martelo do amor. Esta é a palavra que o Senhor trouxe para nós nesta noite. Que cada pai saia aqui com mais uma ferramenta importante para construir o altar da sua família. O martelo, o amor, é mais uma ferramenta das outras já estudadas para que o altar, o culto familiar possa ser reconstruído. E para aqueles que ainda não construíram, que possam construir.
Para os desbravadores, jovens adventistas e todo jovem que está aqui, solteiro como eu, que no futuro poderão construir algum lar, levam como recomendação o amor para também, ao construir os altares dos nossos futuros lares, sejam edificados no temor do Senhor. Podemos nos colocar em pé, vamos fazer a oração. Oremos a Deus. Querido Deus, amado Pai, eterno Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos chamou para partilharmos a Tua palavra diante do Teu povo. Somos falhos e de certeza, querido Pai, que a dificuldade do culto familiar não é só de uma família, de duas, é da maior parte das famílias. Várias vezes, querido Deus, pela pressa de ir ao serviço, abandonamos a família dormindo e nós corremos e não nos lembramos em acordar os filhos para junto buscarmos em primeiro lugar Deus. E quando voltamos, querido Deus, algumas vezes preferimos dar maior atenção ao horário de deitar, porque temos consciência que no dia seguinte temos que sair ainda mais cedo. E, ó Deus, as famílias que o Senhor colocou sobre a responsabilidade dos nossos pais, muitas delas estão recebendo influências do inimigo, estão recebendo influência de Satanás, a tal ponto que muitos dos membros da família, ao invés de serem flores, estão recebendo influência para se tornarem ervas daninhas. E nós não queremos, querido Pai, fazer parte do outro lado do grande conflito. Nós queremos permanecer no lado do bem. Queremos permanecer no lado de Cristo, o nosso advogado. Razão pela qual nós clamamos a essa hora para que o Senhor derrame o seu Espírito trabalhando na mente dos pais e dos filhos, para que todos nós possamos contribuir para a harmonia e para a edificação do altar familiar, que é o culto familiar. Venha, bendito Pai, abençoar a cada integrante que se encontra nesta sala de adoração. Permita que possamos regressar sãos e salvos em nossas casas e traga-nos de volta amanhã para mais uma vez ouvir o Senhor falando por nós através dos teus servos. Nós rogamos, bendito Pai, esses favores, nos méritos de Jesus, o nosso Salvador, com fé. Amém, Senhor. Se os irmãos conseguem olhar o que é que está na tela, é o quê? Chave de fenda. É o instrumento mais peculiar do nosso dia de Natal. Então, amanhã a mensagem vai falar sobre chave de fenda. E vamos saber qual é a aplicação espiritual da chave de fenda para a reconstrução do culto familiar. Quer saber mais? Vem amanhã. Que o Senhor nos abençoe. Amém?